Olá, estudantes da Palavra de Deus, graça e paz a você, e que bom novamente podermos separar este tempo, este momento de qualidade, de comunhão com Deus, através do estudo da sua palavra. Hoje nosso estudo será no capítulo 4 de 2 Reis, que tem o tema Quando Deus opera milagres. Mais um capítulo incrível, impressionante, descrevendo como Deus abençoou de forma esplêndida o ministério do profeta Eliseu. Vamos encontrar mais milagres. Esses milagres descritos realizados por Eliseu. Eles não visam a glorificação pessoal do profeta, ok? Mas demonstram o amor e a graça de Deus para com seus filhos. E como ele pode usar instrumentos humanos para demonstrar o seu poder. Você acredita em milagre? Ou acha que isso é coisa só do passado? Quem sabe você está precisando de um milagre hoje em sua vida? Se sim, o que você precisa fazer para alcançar tal milagre? Se analisarmos bem, ao nosso redor acontecem milagres o tempo todo, todos os dias. Você concorda? Como assim? Podemos sim precisar de milagres expressivos e precisamos saber o caminho certo para alcançá-los. Milagre se entende por algo sobrenatural, além das capacidades humanas. Vamos ver o que o estudo de hoje irá nos mostrar sobre isso. O capítulo 4 de 2 Reis é uma narrativa rica que destaca os milagres realizados pelo profeta Eliseu, mostrando como Deus usa seu servo para trazer provisão e restauração ao seu povo. Neste capítulo, encontramos histórias impactantes, como o milagre da viúva, que teve o seu azeite multiplicado, e a restauração do filho da mulher sunamita. Essas histórias não apenas demonstram o poder de Deus, mas também enfatizam a importância da fé e da obediência. Vamos analisar os eventos significativos deste capítulo e as lições que podemos aprender sobre a provisão divina e a fé em tempos de necessidade. Esta é a introdução de nosso estudo reflexivo de hoje. E aproveite, já deixe o seu like, compartilhe este estudo, comente e se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, pois capítulo a capítulo nós vamos avançando em nossa jornada bíblica até o último capítulo da Bíblia, se Deus assim nos permitir. Vamos à análise dos textos agora. Então, o poder de Deus, por intermédio de Eliseu, multiplicou o azeite da pobre viúva. Sempre se fala dos milagres de Eliseu. No entanto, todas as maravilhas que esse profeta operou foram com a permissão e o poder de Deus. Por isso, o correto é dizer que Eliseu foi um instrumento para que o poder de Deus se manifestasse. Isso deve ficar bem claro, né? Então o verso 1 destaca uma mulher. Como era ser viúva naqueles tempos? O destino das viúvas era inseguro no Oriente Médio. Naquela cultura, um teste prático para verificar se os israelitas exerciam a misericórdia segundo os padrões estabelecidos por Deus, era observar como os que estavam no poder tratavam as viúvas e os órfãos. Sim,
Haviam leis divinas para amparar estas classes. Tanto a Bíblia como outras leis antigas permitiam a venda de membros da família como escravos para quitação de débitos. Por isso, o uso do termo credor. Então, a viúva, na sua angústia, ela disse a Eliseu: meus 2 filhos, o meu credor veio buscar para serem escravos. A lei mosaica permitia que se vendessem filhos como servos ou escravos durante um período limitado, não era para sempre. Infelizmente, essa disposição da lei, que era legal, estava sujeita a abusos constantes, como geralmente o que acontece, né, na sociedade, se abusam de certas leis. No verso 4, Eliseu disse: fecha a sua porta. Perguntou a ela o que ela tinha em sua casa. Isso é muito importante, a participação da viúva no processo do milagre. O milagre não deveria ser uma sensação pública, mas um testemunho do cuidado de Deus pelo necessitado. Então, ali aconteceu, algo sobrenatural. Daquele pouco azeite que a viúva tinha, ele multiplicou a ponto de encher todos aquelas vasilhas que eles conseguiram emprestados. Verso 7, Eliseu é chamado de homem de Deus. A palavra Deus em hebraico é literalmente o Deus, que significa o verdadeiro e genuíno Deus. Eliseu não só supriu as necessidades imediatas da mulher, mas também as de longo prazo, de acordo com a sequência: vende, paga e vivei com o que restar. Interessante, né? Agora, o verso 8 descreve a mulher de Sunem, a sunamita, uma cidade no vale de Jezreel, cerca de 8 quilômetros a norte e noroeste do Monte Gilboa, talvez a 25 quilômetros ou mais do Monte Carmelo, onde Eliseu naquele tempo parece ter feito sua casa. Abisag, que tomou conta de Davi quando velho, veio desta região. Ela constrangeu. A Eliseu foi estendida a hospitalidade desta casa confortável. Homens de Deus têm as mesmas necessidades de alimento, de abrigo, que os outros, e apreciam as bênçãos da companhia e da amizade cristãs. Muitas vezes, a vida de um servo fiel é tornada feliz e agradável mediante a gentil cortesia estendida a eles por aqueles a quem devem servir. Então, o verso 9 destaca o santo homem de Deus. Este é o único lugar da Bíblia onde um profeta é chamado santo. Sendo o líder espiritual da nação, Eliseu percorria um determinado circuito visitando companheiros, visitando as famílias, como fazia o profeta Samuel. Agora o verso 10, obra de pedreiro. Era um aposento que a mulher, então, construiu permanente, não o tipo de uma sala de emergência, que comumente era composta de uma tenda estendida sobre o teto, mas um quarto definitivo, com mesa, lâmpada, dando-nos a impressão de que os profetas da época esquadrinhavam sobre ela os livros de Moisés como fonte inspiradora para as suas mensagens. Ou seja, esses servos de Deus tinham o seu momento de comunhão diária com Deus. Um exemplo para nós, não é mesmo? Verso 13, habito no meio do meu povo. Era uma mulher de bens,
cercada por familiares que não precisava da intercessão de terceiros em seu favor. O verso 14 destaca que ela não tinha filhos. Isto era considerado por toda mulher hebraica um mal evidente, uma censura, uma grande decepção, pois significava que o nome da família iria cessar, suas terras e possessões passariam a outras pessoas. Além disso, o futuro desta jovem esposa era grandemente ameaçado, porque ela se via diante da probabilidade de viver muitos anos como viúva, sem provedor nem protetor. Os filhos seriam a única fonte de aposentadoria para uma viúva juntar na velhice. Não era fácil, né? Verso 19 agora traz: o menino adoece e a queixa uma forte dor de cabeça. Provavelmente um caso de insolação aqui. A colheita era tarefa árdua, levada a cabo na estação mais quente do ano. Então, o menino faleceu, para a tristeza daquela família e também do profeta. E o verso 21 destaca que a mulher foi desesperadamente em busca de Eliseu. E no verso 21, Eliseu deitou sobre a cama, deitou, na verdade, o menino na cama do profeta. Ela se recusou a aceitar a morte de seu filho e ocultou o corpo do menino no dormitório de Eliseu para que o ritual das lamentações não se iniciasse. Ok? Então, no verso 23, quando ela disse que ia atrás do profeta, o esposo disse: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ou seja, havia esta tradição. Note-se a atitude semi-religiosa comum naquela época. A religião do pagão era o aparecer em cerimônias religiosas, alternado por um comportamento semi-religioso até a próxima festa. Para eles, o sacerdote, o profeta e o ministro eram apenas os celebrantes da liturgia. Esse homem não podia compreender que a religião verdadeira traz soluções às situações angustiantes da vida diária. Deve-se buscar a Deus em quaisquer circunstâncias. Não faz mal, não se preocupe, disse ela. Verso 26, vai tudo bem? A mulher respondeu com a simples saudação tradicional, Shalom, que quer dizer desejar paz, saúde, prosperidade. Ela não tinha nada a conversar com quem quer que fosse, até expor suas dúvidas diante do homem de Deus, diante do profeta Eliseu, que lhe haveria de mostrar a solução ao seu problema. Então, no verso 29, Eliseu disse: não o saúdes ao seu servo, vá direto, seu servo está investido de uma missão de misericórdia, que não permite as longas saudações orientais. E os versos 32 a 37 demonstram as ações de Eliseu, que sua fé estava somente na pessoa e no poder de Deus, não no bordão que simbolizava o seu ofício profético. Apesar de ele ter repetido os atos que seu mestre Elias lhe ensinara, sua fé transcendia o mero simbolismo ou ritualismo. Eliseu buscava o único Deus que pode conceder vida e realizar milagres. A ressurreição do menino foi uma prova de que a vida está somente nas mãos do Senhor. Agora, ele prostrou-se em terra. Essa atitude da sunamita, na verdade da mulher, ela se prostrou, foi um gesto de humildade e gratidão a Deus e ao profeta. Apesar de não haver registro de qualquer palavra trocada entre ela e Eliseu, como no caso de Elias e da viúva de Sarepta, a reverência dessa mulher mostrou de maneira mais do que eficaz a sua profunda gratidão.
No versículo 38, Gilgal foi o primeiro lugar onde os israelitas acamparam após cruzarem o Jordão e chegarem a Canaã. Provavelmente se localizava a 1.609 quilômetros ao nordeste de Jericó. A afirmação assentados na sua presença indica que Eliseu se sentou à frente dos filhos dos profetas. Dos versículos 39, as colossíntidas eram venenosas, mas agora outro episódio, né? Ali, representando a morte na panela, a reação dos homens famintos ao gritarem morte na panela foi imediata e assustadora. A farinha evidentemente não tinha propriedades mágicas. A fé que Eliseu possuía no Deus vivo foi o que efetuou este milagre também. Versos 42 a 44, fechando o capítulo, Baal-Salisa era próxima a Gilgal. As primícias deviam ser apresentadas a Deus e aos seus sacerdotes. Diante de um falso sacerdócio e uma religião adulterada, prevalecendo no reino do norte, o homem levou sua oferta a Eliseu. O fiel profeta, então, de modo milagroso, multiplicou o pão e houve mais do que o necessário. Aqui fecham os comentários. Agora vamos para o texto do livro Profetas e Reis. Lições através dos milagres do profeta Eliseu. As dádivas de Deus aumentam ao serem repartidas. Olha que interessante. Vemos isso ilustrado no caso da viúva pobre, a quem o profeta Eliseu, através de um milagre, livrou-a de uma dívida. Ela possuía apenas uma botija de azeite, mas o profeta mandou-lhe pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, e o azeite contido naquela botija continuou a fluir, até que todas as vasilhas estivessem cheias. O fornecimento só parou quando nenhuma vasilha mais foi trazida para recebê-lo. Assim será também hoje, se deixarmos que as dádivas de Deus fluam para os condutos do bem. O Senhor se encarregará do suprimento. Cristo diz aos seus filhos e filhas: vós sois a luz do mundo, em Mateus 5,14. Mas quem vos deu luz? Não a tinhais naturalmente em vós. Deus é a fonte de luz. A verdade brilhou em vosso coração para ser refletida a outros. O verdadeiro amor a Deus produzirá amor para com os homens. É disso que precisamos, do amor que é paciente, abnegado, perseverante, inteligente, prático. Este texto está na Meditação Matinal de 1986, página 261. Agora sim, o livro Profetas e Reis descreve a mulher sunamita. O espírito de bondade que habilitou Eliseu a exercer uma poderosa influência sobre a vida de muitos em Israel é revelado na história de sua fraternal relação com a mulher de Sunem. Em seu jornadear para um e outro lado através do reino, sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Página 237 inicia aqui estes textos. Agora, para este retiro, Eliseu muitas vezes se dirigiu, agradecido por sua quietude e paz. E Deus não se esqueceu da bondade da mulher. Aquele tinha sido um lar sem filhos, e agora o Senhor recompensou-lhe a hospitalidade, dando-lhe um filho. Passaram-se os anos, a criança alcançou idade suficiente
para sair aos campos com os trabalhadores. Um dia, ele foi vitimado pelo calor e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. O pai mandou que um moço levasse a criança à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. Em sua aflição, a sunamita se dispôs a ir em busca do auxílio de Eliseu. Mas a mãe não se satisfez, enquanto Eliseu em pessoa não fosse com ela. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar, declarou ela. Então ele se levantou e a seguiu. Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso dizendo: não despertou o menino. Quando eles alcançaram a casa, Eliseu entrou no aposento onde a criança jazia morta, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, passeou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Assim foi recompensada a fé daquela mulher. Cristo, o grande doador da vida, restaurou-lhe o filho. O que este milagre nos ensina, amigo ouvinte da palavra de Deus? De igual maneira, os seus fiéis serão recompensados quando, em sua vinda, a morte perder o seu aguilhão e a sepultura for roubada a vitória que tem pretendido. Então, ele restaurará seus servos, os filhos, que a morte lhes tomou. Jesus conforta a nossa tristeza pelos mortos, com uma mensagem de infinita esperança. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? Está em Oséias capítulo 13, verso 4. No livro do Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18, diz: eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora, outras lições. Em Gilgal, ainda que perdurava a penúria da terra, Eliseu alimentou 100 homens, com o presente a ele levado por um homem de Baal Salisa. Presente este que constava de pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes na sua palha. Havia com ele os que estavam em cruel necessidade de alimento. Quando chegou essa oferta, ele disse a seu servo: dá ao povo, para que comam. Porém, seu servo disse: como hei de eu pôr diante desses 100 homens? É muito pouco? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. É a graça de Deus sobre a pequena porção que a torna absolutamente suficiente. A mão de Deus pode multiplicá-la ao cêntuplo. De seus recursos, ele pode estender uma mesa no deserto. Pelo toque de sua mão, a mão de Deus pode fazer avultar a minguada provisão, tornando-a suficiente para todos. Foi seu poder que multiplicou os pães e as espigas nas mãos dos filhos dos profetas.
A lição é para os filhos de Deus em todas as eras. Quando o Senhor dá um trabalho para ser feito, não se detenham os homens a inquirir da plausibilidade da ordem ou o provável resultado de seus esforços antes de obedecer. O suprimento em suas mãos pode parecer muito aquém das necessidades a serem supridas, mas, queridos, nas mãos do Senhor, Ele se provará mais que suficiente. Você já ouviu o ditado: o pouco com Deus é tudo? O servo lhes pôs diante e comeram e deixaram ainda sobejos, quer dizer, ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Isto não é maravilhoso? Você que está me acompanhando neste momento? O que precisamos entender? Mais elevado o senso das relações de Deus para com aqueles a quem Ele comprou com a dádiva de seu Filho, maior fé no progresso de sua causa na terra. Eis a grande necessidade da igreja hoje, que ninguém gaste tempo em deplorar a escassez de seus recursos visíveis. As aparências podem não ser prometedoras, mas energia e confiança em Deus desenvolverão recursos. Ele multiplicará, por sua bênção, a dádiva que lhe é levada com gratidão e oração. Como multiplicou o alimento dado aos filhos dos profetas e a multidão cansada. Que promessas maravilhosas! Fecha aqui a página 243 do livro Profetas e Reis. É um incentivo à nossa confiança, à nossa fé no poder de Deus, não é mesmo? Esses milagres do profeta Eliseu realmente nos convidam a fazer experiências de fé com Deus e o seu poder. Você está disposto a experimentar o poder de Deus na sua vida? Talvez você sinta que você tem tão pouco, que você é tão pequeno, mas saiba, não esqueça, que nós temos um Deus que é todo-poderoso. Olha só, mesmo em meio à escassez, você crê que Deus é poderoso para suprir suas necessidades? Agora vamos às lições a serem aplicadas em nossas vidas. Mais importante que obter conhecimento de Deus é desenvolver um relacionamento com Ele. Se bem que qualquer relacionamento íntimo gera conhecimento. Por conseguinte, conhecer a Deus é o caminho da vida eterna, disse Jesus. É importante saber que uma coisa é estudar sobre Deus, outra é conhecê-lo por convivência com Ele. É muito diferente. Você pode ler a Bíblia todos os dias, você pode ouvir este estudo comentado todos os dias e ficar só nisto. Mas o ideal é experimentar, provar de Deus, do seu poder, do seu amor. É importante perceber que obter informações teológicas não é empiricamente a mesma coisa que relacionar-se com Deus. Uma coisa é saber de seu poder, outra coisa é experimentá-lo. O capítulo em pauta, que estamos estudando hoje, não visa meramente informar que Deus opera milagres, como multiplicar azeite a viúvas endividadas, ressuscitar filhos de casais desesperados, transformar em bênção guisados envenenados, ou multiplicar pães para alimentar uma centena de pessoas. O propósito que está aqui na palavra de Deus é mostrar que Deus está disposto a atender nossas necessidades como atendeu
na época de Eliseu, independentemente de quais sejam elas. Atente bem para isso, amigos. Tanto ricos como pobres, viúvos e casados, homens e mulheres, todos têm suas necessidades, e a todos Deus pode atender. Ele nos conhece e reconhece cada uma das leis que Ele colocou no universo. Então, as utiliza como bem lhe parecer, se for para nos favorecer. Jesus é o maior milagre e fez os maiores milagres. Além de milagres maiores, Ele foi o maior dos milagres que o mundo presenciou. E tenha certeza que o mesmo Deus que operou milagres lá no passado, nos dias de Eliseu, é o mesmo que opera nos dias de hoje. O que a viúva chamou de nada, ela disse, não tenho nada, só um pouquinho de azeite. Deus transformou em tudo o que ela e a sua casa precisavam. Você entendeu isto? A ordem era que ela pegasse emprestado com seus vizinhos o máximo de vasilhas que conseguisse. O que isso nos ensina? As bênçãos que Deus concede a um lar devem ser bênçãos compartilhadas. As vasilhas dos vizinhos podem representar todos aqueles que o Senhor coloca em nosso caminho para que sejamos seus abençoadores. Temos em nossas mãos o privilégio e a responsabilidade de enchermos outros lares com o azeite do amor de Deus. O azeite é símbolo do Espírito Santo e o Espírito Santo é o Consolador. Mas para que isso aconteça, meu irmão, minha irmã, precisamos antes fechar a porta, como a viúva, sobre nós e nossos filhos e juntos precisamos encher as vasilhas até que transbordem. Não podemos encher a vasilha de ninguém se antes não estivermos com a nossa cheia. Não dá para apresentarmos Jesus a outras pessoas se nem mesmo o conhecemos. Você percebe? Através da porta de nossa casa deve haver uma família unida em um só propósito, que é receber do Senhor o azeite do Espírito Santo, para que sejamos seus cooperadores na busca por outras famílias. Quando compreendermos que dar é melhor do que receber, nós e nossa família viveremos do restante, felizes, satisfeitos com a provisão do Senhor, porque o resto de Deus não é o que geralmente as pessoas entendem. Fiquei só com a sobra. Não. Isto que restou é o melhor da fartura. Que lições maravilhosas, não é mesmo? As lições de Deus, fechando nossa reflexão, e as lições de fé e provisão que emergem do capítulo nos desafiam a refletir sobre como podemos aplicar esses princípios em nossas próprias vidas, buscando sempre a orientação divina e permanecendo firmes na fé. Em resumo, a narrativa de 2 Reis 4 nos convida a confiar em Deus em todas as circunstâncias, a agir com fé e a reconhecer que mesmo nas situações mais difíceis e desafiadoras, Deus é capaz de realizar milagres e trazer provisão. Que eu e você possamos aprender com as lições de Eliseu e nos esforçar para viver de maneira que honremos a verdadeira adoração e a fidelidade ao Senhor. Vigiemos e oremos. Amém? Olha que capítulo fantástico, que lições maravilhosas.
Fique com este pensamento com você neste dia. Se colocarmos o nosso nada nas mãos de Deus, o Senhor pode realizar o milagre que necessitamos. Que Deus seja louvado, né? Realmente, este estudo, este capítulo nos apresenta lições profundas, um verdadeiro incentivo à fé, a buscarmos os milagres de Deus, o seu poder. Vamos orar para que não fiquemos só na teoria, não fiquemos apenas no conhecimento de Deus e do seu poder, mas que possamos experimentar hoje, agora e cada dia. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pelo precioso dom da vida, pelo milagre diário que o Senhor opera ao nos acordar, ao nos proteger, ao nos sustentar, ao nos dar água, pão e nos dar esperança. Obrigado, Senhor, pelo maravilhoso milagre da tua salvação, nos livrando, Senhor, da condenação eterna. Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos os teus milagres todos os dias. E diante das nossas necessidades pessoais, o Senhor conhece a vida de cada pessoa que está ouvindo este estudo e esta oração e sabe dos seus anseios, desejos e necessidades, assim como daquela pobre viúva, assim como da família da Sunamita e daqueles outros que receberam a manifestação do teu poder através do profeta Eliseu. Senhor, assim nós te rogamos, opera em nós também o teu poder, a tua graça em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Finalizamos o nosso estudo de hoje, capítulo 4 de 2 Reis, e vamos continuar firmes, dia a dia, em nossa caminhada com Deus através da sua palavra. Um grande abraço. Tchau, tchau.